Ok, pessoal, a gente vai agora conversar um pouquinho sobre o simbolismo, que é um movimento que é contemporâneo ao parnasianismo, certo? Mas que vai trilhar um caminho diferente da proposta parnasiana, ok? Assim como o parnasianismo ele também surge na França, e ele tem influências também de Charles Baudelaire, com a sua publicação As Flores do Mal, ok? Só que o simbolismo ele usa temáticas um tanto mais decadentes, herdadas do romantismo, certo? Herdadas do romantismo. Então, esse decadentismo ele está presente num, num sentimento, né, mais sombrio, mais triste, mais deprimido, ok? Então, vai se voltar mais para esse aspecto e também para o aspecto do transcendental, ok? Do transcendentalismo. Então, o, a poesia aqui ela não vale só por si mesma, ok? Ela não é arte pela arte. Na verdade, essa arte ela deve estar em acordo ou deve ativar os sentimentos do seu leitor, ela deve se relacionar com o seu leitor, ok? Com as suas temáticas, o simbolismo vai se opor ao realismo e o naturalismo. O realismo e o naturalismo muito mais racionais, né, muito mais usando a racionalidade, e o simbolismo muito mais subjetivo, usando os seus sentimentos. Bom, a gente pode descrever o simbolismo fazendo uma mescla, ok? Verificando as suas principais influências aqui. Ok. O simbolismo, na verdade, ele parece que é uma união dessa subjetividade romântica, decadente, e a estética parnasiana, ok? Então, embora ele se volte para esses valores românticos, o valor à estética também vai permanecer. Esse valor à estrutura também vai ser herdado aqui. Vamos lá, vamos às suas características. Primeiro, a musicalidade, essa aproximação da música com a poesia, sobretudo no uso de figuras de linguagem como a aliteração, que seria a repetição de consoantes, e a assonância, que já é a repetição de sons vocálicos. A gente sempre ouve falar dos veludosas vozes do Cruz e Souza, por exemplo. Transcendentalismo enfatiza o imaginário e a poesia, o uso da sugestão, certo? Ele não é objetivo, mas ele vai fazer essa descrição vaga, lenta e aí um tanto intuitiva até você chegar àquilo que ele quer. Interpreta a realidade através da intuição e não da razão ou da lógica. Prefere o vago, o indefinido, o impreciso. E vão aparecer muitas palavras aqui, como névoa, neblina, bruma, expressões como vaporosa, vapor, ok? Na verdade, o simbolismo vem de quê? Que seria esse nome? É justamente de criar a arte como um símbolo, ok? Criar a arte como um símbolo, como um objeto que precisa ser decodificado. Os temas geralmente são místicos, são espirituais, recebendo principalmente influência da religião mais ali do Oriente, ok? Abusa-se também de sinestesia, outra figura de linguagem aí voltada para as sensações, o cheiro, o olfato, o paladar, o tato, ok? Os sons diversos, como é o caso aqui desse poema de Charles Baudelaire chamado Correspondência, em que ele diz o seguinte: a natureza é um templo onde vivos pilares deixam filtrar, não raro, insólitos enredos. O homem o cruza em meio a um bosque de segredos que ali o espreitam com seus olhos familiares, como ecos longos que à distância se matizam,
numa vertiginosa e lúgubre unidade, tão vasta quanto a noite e quanto a claridade, os sons, as cores, os perfumes se harmonizam. Aromas frescos como a carne dos infantes, doces como o oboé, verdes como a campina e outros absolutos, ricos e triunfantes, com a fluidez daquilo que jamais termina, como almiscar o incenso e as resinas do Oriente, que a glória exaltam dos sentidos e da mente. Observe aí que esse poema ele tem aspectos visuais e aspectos mais voltados para outros sentidos, né? Principalmente quando ele apresenta aqui os aromas das coisas. Então, primeiro ele apresenta a natureza como um templo, ok? Como um templo, em que o homem cruza esses bosques, né? Cruza a natureza, e aí, ao penetrar essa natureza, ele percebe que os sons, as cores, os perfumes, eles acabam se harmonizando, ok? E aí, quais são as figuras que ele vai trazer? Aromas frescos, olha, o cheiro é fresco como a carne dos infantes, como o corpo de uma criança. Eles são doces como os oboés, que já é um instrumento musical. O doce paladar, né? Eles são verdes, aromas verdes como a campina. Eles são ricos e triunfantes, com a fluidez daquilo que jamais termina, como almíscar, o incenso e as resinas do Oriente, que a glória exalta nos sentidos e da mente. Então, ao fazer essa entrada na natureza, esses sons, essas cores, esses perfumes começam a aparecer, se harmonizar, se misturar e fazer essa manifestação diante de quem a conhece. Bom, no Brasil, nós temos Cruz e Souza, e Cruz e Souza ele representa muito a angústia de sua condição, né, que se reflete, né, nesse comentário que ele coloca aqui. Não há na literatura brasileira gritos mais dilacerantes, suspiros mais profundos do que os seus. Então, no caso, Manuel Bandeira descreve Cruz e Souza, né, como esse poeta que acaba clamando por atenção. Lembrando que Cruz e Souza era um homem negro, né, como a gente vai ver, e por muito apareceu como alguém rejeitado. Simbolismo brasileiro. 1893, publicação das obras Missal e Broquet, de Cruz e Souza, e o fim, né, já vai coincidir com um novo movimento, ali em 1902, publicação da obra Os Sertões de Euclides da Cunha. Principais artistas simbolistas. Cruz e Souza, filho de ex-escravos, foi criado por um marechal e sua esposa como um filho e teve educação de qualidade. Perseguido a vida inteira por ser negro, culminando com o fato de ter sido proibido de assumir um cargo de juiz só por isso, é ativo na causa abolicionista. Morre jovem de tuberculose, vítima da pobreza e do preconceito. Uma de suas obsessões era a cor branca, como mostra essa passagem e várias outras passagens dos seus poemas da obra Os Broquetes. Ó formas alvas, brancas, formas claras, de luares, de neves, de neblinas, ó formas vagas, fluidas, cristalinas, incenso dos turíbulos das aras. Então, alguns dizem que esse branco, essa atração pelo branco era talvez por ele ser negro, mas, claro, aqui o branco ele é mais um símbolo, né, de transcendência, ok? É mais um símbolo de espiritualidade, enfim.
Ele é considerado neorromântico simbolista, pois valoriza os impulsos pessoais e sua condição de indivíduo sofredor como fonte de inspiração poética. Suas poesias sempre oferecem dificuldade de leitura. Trata-se de um poeta expressivo, apelidado de Cisne Negro ou Dante Negro. O Acrobata da Dor é um dos principais poemas de Cruz e Souza. Diz o seguinte: gargalha, ri, num riso de tormenta, como um palhaço, que desengonçado, nervoso, ri, num riso absurdo, inflado, de uma ironia e de uma dor violenta. Da gargalhada atroz, sanguinolenta, agita os guizos e, convulsionado, salta Gavroche, salta clown, varado pelo estertor dessa agonia lenta. Pedem-te bis e um bis não se despreza. Vamos, retesa os músculos, retesa nessas macabras piruetas d'áço, e embora caias sobre o chão fremente, afogado em teu sangue, estuoso e quente, ri, coração tristíssimo, palhaço. Então, esse poema aqui, ele trata justamente sobre o coração. O coração é esse tristíssimo palhaço, ok? Que tem que gargalhar, que tem que rir, mas que no fundo está sofrendo. Embora peçam bis, embora peçam mais, ele vai representar, mas continua a sofrer. Esse é o acrobata da dor, o coração. Alfonso Guimarães. Apaixonado desde jovem por uma prima, sofre com a prematura morte da amada e passa por uma crise de doença e boemia. Forma-se em Direito e Ciências Sociais, colaborando sempre na melhor imprensa paulistana. Fica conhecido como o Solitário de Mariana. Em sua obra, a presença constante da morte da mulher amada, os tons fúnebres de cemitérios e enterros, a nostalgia de um medievalismo romântico, além de seu famoso marianismo, culto à Virgem Maria. Sua obra prenuncia o surrealismo, que é um dos movimentos de vanguarda. Seus versos tinham musicalidade e sutileza para a atmosfera religiosa que inspiravam, como mostra a passagem a seguir. O céu é todo trevas, o vento uiva, do relâmpago a cabeleira ruiva vem açoitar o rosto meu. E a catedral, ebúrnea do meu sonho, afunda-se no caos do céu medonho, como um astro que já morreu. Ismalha é um famoso poema de Alfonso Guimarães. E conta a história, na verdade, aqui de um suicídio, que da Ismalha. Quando ela enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sono em que se perdeu, banhou-se toda em luar. Queria subir ao céu e queria descer ao mar. E no desvario seu, na torre, pôs-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. Como um anjo pendeu as asas para voar. Queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu reflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Então a Ismalha se suicida aqui, o seu corpo vai para o mar, né? No momento que ela morre no mar, a sua alma vai para o céu. Essa é a temática aqui de Alfonso Guimarães, ok? Há um poema também, né, que trata sobre o pobre Alfonso, né? Pobre Alfonso, que seria os sinos da igreja aclamarem por essa alma, no caso do Alfonso, né, que era tão pobre, né, tão sofredora.
Bom, pessoal, essas são as principais características do simbolismo que vocês precisam saber agora. E que Deus abençoe. Até o próximo encontro. Um abraço.